Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E como é minha primeira vez com vocês ainda não me conhecem, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Daiane e estaremos juntos nas próximas aulas. Eu tenho certeza que você está aí na sua casa estudando bastante, não é mesmo? E eu tenho um recado para vocês. Não se esqueçam de lavar sempre as suas mãos e também, se precisar sair da sua casa, utilize sempre a sua máscara para você ficar bem protegido. Combinado, crianças? Muito bem. Então agora a professora vai pedir para vocês separarem os materiais para a aula de hoje. Para a aula de hoje nós precisaremos somente de caderno, lápis e borracha. A professora vai dar um tempinho para vocês buscarem o material. Então, agora que vocês já estão organizados com o material separado, a professora vai pedir para vocês anotarem aí no caderno a data de hoje, a aula Língua Portuguesa. Podem anotar lá com bastante capricho. Muito bem, agora que estamos todos organizados, eu tenho certeza que você está aí bem curioso para saber qual será a proposta da nossa aula de hoje. E para você descobrir qual é a proposta da aula de hoje, a professora Daiane trouxe algumas dicas. A primeira dica está aqui embaixo desta caixa. O que nós temos aqui embaixo dessa caixa? Então, para vocês descobrirem qual é a proposta da nossa aula, eu trouxe aqui mais algumas dicas. E a próxima dica é essa daqui. Vocês sabem o que é isso? Ah, muito fácil, não é mesmo, crianças? Eu tenho certeza que vocês sabem. É um tabuleiro de jogos de tabuleiro. Mas existem muitos jogos de tabuleiro, não é mesmo, crianças? E eu sei também que vocês estão aprendendo vários jogos de tabuleiro com os professores de educação física, não é mesmo? Mas para vocês descobrirem qual é o jogo de tabuleiro que está embaixo desta caixa e será o tema da nossa aula, a professora Daiane trouxe mais algumas dicas que vocês terão que descobrir. Vamos lá? Olhem aí na tela de vocês. A próxima dica que a professora tem é que para esse jogo de tabuleiro é necessário 2 jogadores, 2 participantes. Olhem lá, nós temos 3 opções. A primeira opção é o jogo de damas. Será que no jogo de damas precisa de 2 jogadores? O próximo jogo é o jogo de xadrez. Vocês acham que é o jogo de xadrez que precisa de 2 participantes? Ou é o jogo de trilhas, que precisa de 2 jogadores para jogar? Vamos ver se vocês acertaram? Olhem lá. O jogo de damas precisa de 2 participantes. Quem respondeu aí que é o jogo de damas, acertou.
Vamos ver o próximo. E o jogo de xadrez? Será que precisamos de 2 jogadores? Muito bem! Acertou quem respondeu que o jogo de xadrez também precisa de 2 jogadores. E o último jogo que nós temos ali? É necessário 2 participantes? Vamos ver? Olhem só, também precisa de 2 jogadores. Então, não eliminamos nenhum jogo. Vamos agora para a próxima dica? A próxima dica diz lá que neste jogo de tabuleiro há peças que são damas. Qual desses 3 jogos que as peças são damas? Será no jogo de damas? No jogo de trilhas? Ou será no jogo de xadrez que a peça que são damas? Damas quer dizer que representa a figura feminina no jogo. Qual peça será que pode ser? Qual jogo será que tem damas? Vamos ver? Pensaram aí? No jogo de damas, existem peças que são damas. O próprio nome do jogo já fala, não é mesmo? Esse estava fácil. Jogo de damas. O jogo de trilhas, será que há peças que são damas? Olhem lá. Não, então já eliminamos o jogo trilhas. E a última opção, o xadrez. Existem damas? Sim! No xadrez existe a rainha, que é a peça que é uma dama. Então agora continuamos lá com o jogo de damas e o jogo de xadrez. Vamos ver então a próxima dica? Diz que neste jogo as peças se movem de jeitos diferentes. Cada peça possui um movimento diferente durante o jogo. E agora? Será que é no jogo de xadrez ou no jogo de damas? Pensem aí. Vamos ver? No jogo de damas, as peças se movem sempre nas mesmas direções. Então, sobrou ali uma alternativa, crianças. Olhem lá, o jogo de xadrez. Então, vocês acabaram de descobrir o que nós temos aqui embaixo desta caixa. Olhem só. Embaixo desta caixa, nós temos um jogo de xadrez. Vocês conhecem o jogo de xadrez? O jogo do xadrez é um jogo muito antigo. Ele existe há mais de 1000 anos e acredita-se que ele foi inventado na Índia. Mas hoje ele é conhecido no mundo inteiro. E ele é jogado tanto em momentos de lazer para se divertir, como também em competições. Mas crianças, vocês sabem o significado da palavra xadrez? A professora Daiane foi pesquisar, sabe aonde? Aonde que nós pesquisamos quando queremos saber o significado das palavras? Isso mesmo, no dicionário. Eu fui buscar lá no dicionário o significado da palavra xadrez. E vocês já sabem, né? Olha lá. O xadrez é este jogo aqui. É um jogo em tabuleiro, né? Que ele tem 64 casas que fazem se mover 32 peças, sendo que são 16 peças para um jogador e 16 peças para o outro jogador. Então, vocês já sabem que o primeiro significado para a palavra xadrez é que ele é um jogo de tabuleiro, que é esse daqui. Só que a professora encontrou também um outro significado para a palavra xadrez. Sabem qual é? Vocês conseguem imaginar aí? Qual outro significado para essa palavra? Então, olhem só. A professora descobriu também que o xadrez pode ser um desenho em formas de quadrado com cores alternadas, igual o tabuleiro de xadrez. Olha só. E também ele pode ser um tecido. Vocês já viram a camisa xadrez? Essa que nós sempre usamos nas festas juninas? Então, olhem lá. Ela também tem a malha toda quadriculada com cores alternadas. Então, a palavra xadrez também pode ser um tecido xadrez.
Interessante, não é mesmo? E agora? Vocês ficaram com vontade de aprender a conhecer um pouco mais sobre o jogo de xadrez? Eu tenho certeza que sim. E para isso, a professora Daiane trouxe aqui para vocês um livro. Olhem só, o título desse livro se chama Xadrez para Crianças. E eu vou apresentar para vocês agora quem escreveu esse livro. Olhem lá. Quem escreveu esse livro é a autora Sabrina Chevanes. Ela mora lá na Inglaterra, ela não mora aqui no Brasil. Mas o tradutor, o Krigor, como ela escreveu esse livro em inglês, né? O tradutor Krigor foi lá e escreveu esse livro na língua portuguesa. Então observem lá as imagens dos autores do livro, da Sabrina e do Krigor. O que os dois estão fazendo, crianças? Observem com bastante atenção. Conseguiram observar? Os dois estão jogando xadrez. Isso mesmo, os dois estão jogando xadrez. Os dois são enxadristas. Nossa, professora Daiane, mas que palavra difícil! Vocês sabem o que é enxadristas? Enxadristas são os jogadores de xadrez. Isso mesmo, a Sabrina e o Krigor, eles são jogadores profissionais de xadrez. Os dois são campeões de xadrez. Ganharam muitos prêmios e escreveram esse livro pensando nas crianças que querem aprender a jogar xadrez, igual vocês que estão aí na casa de vocês. Então agora, crianças, a professora vai mostrar para vocês quais são os personagens do livro. O personagem que a Sabrina criou aqui para vocês. Vamos ver lá. Então, olha só. Nesse livro, nós temos dois personagens. O primeiro personagem é o Lucas. Ele é uma criança que adora jogar xadrez. E a outra personagem desse livro é a Bianca, e ela também gosta muito de jogar xadrez. Os dois vão nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre esse jogo. Vamos lá? Então, olhem só. O Lucas está nos dizendo ali que o jogo de xadrez é uma batalha entre dois reinos. Batalha entre dois reinos? Eles lutam para dar o xeque-mate no rei do inimigo. Batalha entre dois reinos. Mas vocês sabem que reino que é esse? Vocês conhecem as peças que fazem parte do jogo de xadrez? Vamos conhecer? A professora vai mostrar para vocês que reino que é esse. Vamos lá? Então agora a professora vai mostrar para vocês quais são as peças que compõem o jogo de xadrez. Quais as peças que fazem parte deste reino. Vamos lá? Então a primeira peça do jogo de xadrez é a torre. Ela fica aqui no cantinho do tabuleiro. Olha lá, a professora vai colocar ela aqui. E a torre, crianças, representa a torre dos castelos. A torre dos castelos medievais. A torre é o lugar mais alto do castelo e ela serve como proteção para o reino. Os castelos têm aqueles muros bem altos, não é mesmo? Muito bem. Então, a próxima peça do jogo de xadrez, que fica ao lado da torre, é o cavalo. Olhem lá o cavalo. O cavalo representa a cavalaria do reino. Aqueles cavalos bem ágeis, né? Que dão aqueles saltos bem bonitos e, inclusive, no jogo de xadrez, o cavalo é a única peça que pode pular outra peça. Então, agora vocês já conheceram lá a torre e o cavalo. A próxima peça do jogo, a próxima peça deste reino é o bispo. Olhem só. O bispo representa a presença da religião no reino. E o bispo, olhem só, o bispo é o conselheiro do rei.
ele que dá o conselho, ele que aconselha o reino todo. Por isso também no tabuleiro ele fica próximo da rainha e do rei. Crianças, observem aqui, vocês estão vendo essa bolinha aqui em cima da peça do bispo? Ela representa o chapéu que o bispo usa. Olhem só. E vocês sabem como que se chama o nome desse chapéu? É mitra. Se chama mitra. Interessante, né? Agora, vocês conhecerão uma das peças mais importantes. Na verdade, ela é a peça mais importante do jogo de xadrez. Sabe qual é? É essa daqui, ó. O rei, ele governa todo o reino. E no xadrez, todas as outras peças precisam defender este rei. Não pode deixar esse rei ser capturado. Lembra lá que o Lucas falou que é preciso dar o checkmate no rei? Checkmate significa capturar o rei. É quando o jogo termina, quando o rei é capturado. E nós vamos representar o rei por essa coroa aqui. Todo rei usa coroa, não é mesmo? Observe aqui em cima da peça. E agora eu quero que vocês tentem descobrir aí qual é a próxima peça desse reino. Quem será que fica ao lado do rei? Ah, eu sabia que vocês iriam descobrir. Isso mesmo, é a rainha. Vocês se lembram que lá no começo da aula a professora falou que existia nesse jogo peças que são damas? Então olhem só, a rainha, ela representa a figura feminina. Ela fica ao lado do rei. Olhem só a rainha. Então, ao lado do rei, a rainha. E a outra peça deste reino é esta daqui. Ela se chama peão. O peão fica na frente de todas as outras peças, fica protegendo o reino. É como se eles fossem os soldados do reino. Eles ficam ali defendendo esse reino. Gostaram, crianças, de conhecer as peças do jogo de xadrez? Então agora, crianças, vamos ver o que a Bianca tem para nos dizer sobre o jogo do xadrez. Olhem lá, a Bianca está nos dizendo que cada peça tem seu próprio movimento no tabuleiro. Se cada peça tem seu próprio movimento no tabuleiro, isso quer dizer que para aprender a jogar xadrez, nós precisamos saber o movimento de cada uma das peças, não é mesmo? Então, que tal aprender o movimento das peças do xadrez? E para isso, a professora Daiane procurou aqui no livro Xadrez para as Crianças um jogo bem interessante que ensina o movimento desta peça aqui, o peão. Lembra que a professora mostrou para vocês que o peão, ele é o soldado do reino? E no xadrez, nós temos 8 peões. Cada jogador fica com 8 peões protegendo o seu reino. Mas agora, a professora Daiane tem uma pergunta para vocês. Vocês sabem me dizer qual é o tipo de texto que nós devemos procurar para aprender a jogar um jogo? Pensem lá. Então, crianças, isso mesmo é a regra de jogo. O texto que nós devemos procurar para aprender um jogo é a regra de jogo. Então, o jogo que nós aprenderemos hoje sobre o movimento dos peões se chama Batalha dos Peões. Observem aí na tela de vocês. Agora, a professora vai pedir para vocês copiarem regra de jogo e o nome do jogo, Batalha dos Peões. Um minutinho para vocês.
Então agora que vocês já copiaram aí o nome do nosso jogo, Batalha dos Peões, a professora trouxe aqui o texto, a regra do jogo ampliada. Lembre-se que a professora retirou este jogo lá do livro Xadrez para as Crianças. Então agora a professora vai pedir para vocês acompanharem a leitura, a professora vai realizar a leitura em voz alta do texto e vocês também podem realizar a leitura em voz alta aí da casa de vocês, certo? Vamos lá? Então, Batalha dos Peões. Número de participantes, 2 jogadores. Materiais, 1 tabuleiro, 16 peões, sendo 8 de cada cor. Objetivo do jogo: levar um peão até o fim do tabuleiro antes de seu adversário. Capturar todos os peões de seu adversário. Como jogar? Colocar 8 peões na segunda fila do tabuleiro e 8 peões na 7ª fila. Mover o peão somente para frente. Em seu primeiro movimento, terá a opção de avançar 1 ou 2 casas. Depois que andou a primeira vez, mover o peão de 1 em 1 casa. Capturar o peão do adversário somente na diagonal, avançando somente 1 casa. Muito bem, crianças. Conseguiram acompanhar a leitura do texto? A professora deixará o texto um pouquinho aí na sua tela para você observar as características desse texto. Conseguiram observar então um pouquinho do texto? Agora a professora quer que vocês prestem bastante atenção aqui nos textos. Nós vamos observar o texto juntos. Então, primeiro, crianças, por que vocês acham que a autora escreveu esse texto? Qual foi a intenção dela ao escrever esse texto? Ah, mas vocês são muito espertos, isso mesmo. A autora, a Sabrina Chevanes, escreveu esse texto, esta regra de jogo, com a intenção de ensinar as crianças a jogarem xadrez, a ensinar o movimento do peão. Mas como nós sabemos qual é o jogo, qual é o nome do jogo que esse texto está nos ensinando? Olhem só, isso mesmo. Nós sabemos qual é o jogo e essa é a primeira característica desse texto. Sabemos pelo título. Então, toda regra de jogo, o título é o nome do jogo, o nome do jogo que será jogado. A próxima característica deste jogo, que é bem importante, todos nós sabemos quando vamos jogar, é o número de participantes. Olha só. Então, todo jogo também tem um número de participantes, não é mesmo? E depois do número de participantes, nós podemos observar aqui outro aspecto bem importante desse texto, que é o quê? A lista dos materiais que são necessários para jogar. No nosso jogo aqui, precisaremos de um tabuleiro e 16 peões. Mas cada jogo tem um material diferente. E agora, pensem aqui comigo.
quais são as condições apresentadas aqui nesse texto para saber como que o jogador pode se tornar um vencedor. O que o jogador precisa fazer durante o jogo para ganhar o jogo? Aonde será que está escrito aqui nesse texto? Está escrito, crianças, aqui, ó, no objetivo do jogo. O objetivo do jogo que vai mostrar como o jogador pode se tornar o vencedor. Que nesse caso aqui, ó, ele precisa então levar o seu peão até o final do tabuleiro ou capturar, né, todos os peões do seu adversário. Certo? E a outra, né, característica desse texto, que é uma característica bem importante, que nos ensina o passo a passo desse jogo, que vai passar as instruções de como jogar, o que nós devemos fazer primeiro, né, no jogo e dando continuidade nele, é como jogar. Então aqui, ó, está lá marcado em tópicos todo o passo a passo desse jogo. Viram só? Vamos retomar então as características desse texto, do texto regra de jogo? Olhem lá. O título, que se chama o nome do jogo, né? Batalha dos Peões. O número de participantes. Os materiais que serão necessários para jogar este jogo. O objetivo do jogo, como que eu faço para ganhar este jogo, como que o jogo termina. E a outra parte do texto que nos ensina como jogar, né? O passo a passo do jogo. Entenderam, crianças? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a regra de jogo. E agora, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o movimento do peão, a professora Daiane convidou uma estudante, a Rebeca Gonçalves, da escola Sei Lauro Esmanhoto. Ela vai ensinar para vocês um pouquinho mais sobre o movimento do peão no xadrez. Vamos lá, Rebeca? Oi, pessoal, hoje eu vou falar sobre as peças peões. Essas que ficam aqui na frente. Ela pode andar uma casa para frente, mas como ela está na posição inicial, ela pode andar 2 casas para frente. E se ela precisar capturar uma peça do adversário, ela pode andar uma casa na diagonal. Foi isso, tchau! Muito obrigada, Rebeca, por você nos ensinar o movimento das peças dos peões no tabuleiro. Agora, crianças, a professora Daiane tem aqui uma pergunta para vocês pensarem aqui junto comigo. Prestem bastante atenção. Que outros elementos, se inseridos no texto da regra do jogo, poderiam nos ajudar a compreendê-lo melhor? Poderia ajudar a você a entender o texto melhor. Vocês conseguiram compreender o texto que a professora leu? Será que vocês já conseguiriam jogar este jogo? Eu acho que se inserir outros elementos, vocês conseguiriam entender bem melhor o texto. Então agora, pensem lá e anotem no caderno qual é este elemento que vocês acham que nós poderíamos acrescentar nesse texto. A professora vai dar um minutinho para vocês.
Pensaram, crianças? A professora trouxe aqui para vocês, então, o elemento que vai ajudar vocês a compreenderem melhor esse texto. Olhem só. Que elemento que é esse? São as imagens, as imagens. Nós vamos agora, então, associar as imagens a esse texto, as imagens à regra do jogo. E vocês vão perceber que vocês vão conseguir compreender o melhor. Vamos lá? Então, a professora vai colocar aqui, ó, primeiro, o nome do jogo. Batalha dos Peões. Em seguida, nós temos lá o número de participantes, que são 2 jogadores. Logo em seguida, nós temos os materiais que são necessários. Então, quais materiais que são necessários para jogar este jogo? O primeiro material é um tabuleiro. Olhem só, se a professora colocar agora a imagem deste tabuleiro, vocês conseguem compreender melhor? Qual é esse tabuleiro? Porque, afinal de contas, existem vários tabuleiros, não é mesmo? Aqui nós sabemos agora qual é o tabuleiro que nós temos que utilizar para jogar este jogo. O próximo material diz aqui que é necessário 16 peões. Mas que peões que são esses? Não é verdade? Existem várias peças. E a professora agora mostrando aqui a imagem de quais são esses peões, vocês conseguem perceber, né, qual é o material que vocês precisam utilizar. Então lá está os 16 peões. E ainda fala aqui que precisa ser 8 peões de cada cor. Então observem lá, né? Tem 8 peões de cores mais claras e 8 peões de cores mais escuras. Viram só como as imagens, elas fazem a gente compreender melhor como é o texto? Então agora a professora vai retirar aqui essa parte, vou deixar aqui, para vocês observarem, né, a próxima característica do texto, que é esse aqui, ó. O objetivo do jogo. Lembram lá que é bem importante, né, ter no texto regra de jogo, saber como o jogo começa e termina? Então observe. Levar um peão até o fim do tabuleiro antes de seu adversário. Então olhem só, crianças, a professora vai pegar até um peão aqui para vocês. Né? Eu estou aqui. Eu tenho que levar este peão até o final do tabuleiro, até lá ao lado do adversário. Se eu chego aqui antes que o meu adversário, eu ganho o jogo. Agora, qual é a outra forma de ganhar o jogo? A outra forma de ganhar este jogo é capturando, né? Vocês devem capturar todos os peões do seu adversário. Então aqui, ó, nós temos um peão capturando o peão do outro adversário. Ou seja, ele ganhará o jogo se ele capturar todos os peões, se não tiver mais nenhum peão do adversário no tabuleiro. Agora, a outra característica do jogo, lembram-se lá? A parte bem importante que ensina o passo a passo desse jogo, que é a parte do como jogar. Então lá diz colocar 8 peões na segunda fila. Então observem aqui com a imagem, olha como fica mais fácil. 8 peões na segunda fila e depois diz para colocar 8 peões na 7ª fila. Então observem lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª fila. Então 8 peões na segunda fila do tabuleiro e 8 peões na 7ª fila. Qual é o próximo passo para jogar esse jogo? Então, depois que vocês organizaram os peões lá no tabuleiro, o que vocês precisarão fazer? Olhem só. Vocês precisarão mover o peão somente para frente. Ah, professora Daiane, isso quer dizer então, lembram lá que a Rebeca mostrou no vídeo?
que o peão ele só se movimenta andando no tabuleiro para frente. Viram? Então, depois que vocês já sabem que vocês podem movimentar o peão somente para frente, vocês precisam saber que em seu primeiro movimento, ele terá a opção de avançar 2 casas. Mas isso somente no seu primeiro movimento. Olha lá, 1, 2. Porque depois que ele depois que ele realizar o primeiro movimento, ele não poderá mais andar 2 casas. Somente 1. Olha lá o que diz. Depois que andou a primeira vez, mover o peão somente 1 casa. Então, vocês podem escolher se no primeiro movimento vocês querem andar 2 casas ou 1. E agora? O que vocês precisam fazer para capturar o peão do seu adversário? Lembram-se lá que do objetivo do jogo é capturar todos os peões do adversário? Então vocês, durante o jogo, terão que capturar o peão do adversário somente na diagonal. Observem aqui a imagem. Então, professora Daiane, quer dizer então que o peão ele anda para frente? Lembra que diz lá que o peão só anda para frente? É isso mesmo. Ele anda para frente, mas ele captura somente na diagonal. Olha só, ele pode só capturar o peão do seu adversário na diagonal. Viram só como as imagens complementam o texto? Fica muito mais fácil de compreender o texto, não é mesmo? Então, as imagens são outras características da regra do jogo. As imagens complementam também o texto. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado de aprender este jogo. Mas, professora Daiane, eu não tenho jogo de xadrez em casa. Não tem problema, crianças. E pensando nisso, a professora, na próxima aula, ensinará vocês como construir o tabuleiro e também como fazer os peões com peças alternativas, com materiais alternativos que vocês têm aí na sua casa. Então, para isso, a professora vai pedir agora para vocês anotarem alguns materiais, certo? Então, olha lá, para a próxima aula, você vai precisar de retalhos de papelão. Pode ser pedacinhos de caixa de papelão, caixa de sapato que você tenha na sua casa. Ou, se não tiver os retalhos de papelão, vocês podem também pegar pedrinhas pequenas. Mas lembre-se, não precisa sair de casa. Se vocês forem pegar pedrinhas, peguem as pedrinhas que estão no quintal, certo? O próximo material é uma folha de sulfite. O outro, lápis de cor, giz de cera ou qualquer outro material de pintura. E também uma régua. A professora vai dar um minutinho para vocês anotarem os materiais que vocês precisarão. Então, anotem lá.
Conseguiram anotar os materiais, então, que nós precisaremos para a próxima aula? Crianças, a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre o jogo de xadrez. Então, um grande beijo, de longe, e até a próxima aula.